Boa noite. A feitiçaria de sangue vem sendo usada popularmente pelos Tremés desde seu surgimento na Europa medieval. Mas do que realmente se trata esse tipo de magia? Quais outros clãs também a possuem? E como os magos a explicam? Neste cast, veremos como se usa sangue para manipular o mundo. Esta é a história sobre os feiticeiros de sangue, onde vivem, o que comem, hoje, no Vale Pocket. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da Ponte pra cá. Eu sou o Yuri Capadócio e você está ouvindo o Vale Pocket. Eu estou aqui com o meu amigo e fornecedor de bebidas exóticas, Hércules Cosme. Mais uma vez, ainda estou retido nessa cripta imunda, mas pelo menos a companhia é boa. Eu não estou falando do Yuri, claro. Ah, filha da puta. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Rafael Damascena. Pois é, eu desci aqui pra tomar um drink, pra ver o que o pessoal tá fazendo, e eles estão perguntando aqui embaixo. Anyway, hoje a gente tem muita coisa pra falar, na verdade. Esse Vale Pocket talvez seja um pouquinho grande comparado ao anterior, porque iremos falar sobre magia de sangue e suas diferentes aplicações e tipos. Vale ressaltar mais uma vez que isso aqui é um podcast mais 18. E, primeiramente, eu queria passar a palavra pro meu amigo Hércules, que vai nos explicar um pouco sobre conceitos de magia no mundo das trevas. Ah, meu Deus! Você é o Hércules da quinta dimensão, adapta da virtualidade? O que você tá fazendo aqui, man? Primeiramente, vamos abrir um parênteses aqui para dizer que quando falamos de magia de sangue, não é apenas a taumaturgia Tremé. E a mágica, com K, é a mágica verdadeira, a mágica dinâmica, como alguns podem chamar, executada por nós, magos dispersos. E ela é capaz de distorcer a realidade através da força de vontade dos magos. A magia de sangue é um tipo de magia estática, ou seja, ela é presa à realidade e ao consenso. Como o outro Hércules, tem vários Hércules, by the way, separados por diferentes timelines, de vez em quando eles se encontram. Mas, magia de sangue que a gente vai se referir aqui é justamente um tipo de magia estática, que é presa aos limites da realidade. Especificamente, nós estamos falando de um tipo de magia estática que é praticada por vampiros utilizando sangue vampírico, ou vitae, como a base para seus diferentes tipos de efeitos e feitiços. Então, uma das suas formas mais conhecidas é justamente taumaturgia Tremé. E eu vou deixar o Rafael falar um pouquinho pra gente, já que ele manja dessas paradas aí que eu não sei como é que faz. Manjar, assim, é um termo muito forte, mas quem manja mesmo é que eu andei espiando a biblioteca do Tremer lá e consegui algumas informações aí pra gente. Tomara que ele não escute esse podcast, senão ele vai trocar as fechaduras da biblioteca. Dramaturgia, tá? Dramaturgia, vamos dizer assim, os Tremer estavam lá bem felizes e serelepes ainda quando eles eram uma casa de magos ainda, da Ordem de Hermes. E aí com a virada do milênio, lá em 1000 e alguma coisa, começou a mudar as energias místicas do plano e de todo o mundo das trevas. Começou a passar por uma transformação. E aí o que aconteceu? A magia que eles usavam, né, na época parou de funcionar da forma que eles queriam. Então todas as poções que eles usavam para prolongar a vida deles e coisas do gênero começou a não dar certo. Aí eles chegaram lá, se reuniram, um conselho famosinho lá. Tipo, chegaram pro Tremer, e aí, o que a gente vai fazer? Bom, vamos tentar achar uma forma alternativa. Baseado nisso, eles foram lá, começaram a fazer experimentos, que a base da taumaturgia é experimento, né? Eles testam muito o que eles vão fazer até uma hora acertar. E aí, então, baseado nisso, o Goratrix lá, o chefão da coisa toda lá, achou uma poção lá, que ele disse, beleza, a gente pode beber essa poção aqui e... baseado aqui, ó, tem um pouco de sangue vampírico, eles vivem a eternidade, né? Mas não vai dar ruim, hein? Vamos beber essa poção aqui e nós vamos ganhar uma vida eterna. Aí se reuniram, beberam a poção, tiraram a falha crítica no teste. E aí, quando eles acordaram, eles, opa, viram um vampiro. E agora? Não tinha mais como eles usarem, né? A alquimia, as fórmulas, tudo que eles usavam da magia hermética que eles aprenderam na Ordem de Hermes. Então, eles tiveram que se remodelar. Então, eles tiveram que trocar, basicamente... Eu vou usar a palavra paradigma, mas se você for jogar vampiro, não use a palavra paradigma. Senão você vai dar um nó na cabeça dos seus jogadores ou vai dar um próprio nó na sua cabeça quando você for jogar. Deixa esse termo lá pros magos que se encaixa melhor no cenário deles. Então, eles tiveram que trocar de metodologia, vamos dizer assim. Bom, agora nós vamos ter que, né... Bom, não podemos ficar sem nosso poder mágico. Nós vamos ter que achar uma maneira aí de conseguir adaptar ele. Então eles começaram a reestudar as fórmulas herméticas que eles tinham e descobriram que a vitae vampírica tinha algumas pequenas propriedades mágicas. Então,
projetando a vontade deles da mesma forma que eles faziam quando eles eram magos, e usando essa propriedade mística da Vitae para abastecer suas magias, que eles começaram novamente a remodelar todas as fórmulas mágicas que eles usavam quando eles ainda eram vivos. Então, basicamente, essa é a origem da taumaturgia, que é altamente praticada dentro do clã Tremere, né? É possível achar alguém com taumaturgia fora do clã? Bom, tem uma casa deles lá, uma subdivisão deles, que caça justamente essas pessoas e destrói. Então, daí a tua resposta. Mas bem mais mesmo, se tiver amizade com o clã, e aquela amizade de brother, e talvez assinar um contrato de sangue, eles te ensinam ali o basiquinho, um pontinho, só pra dizer que te ensinaram alguma coisa. Vai saber. Quando se lida com os Tremere, é cautela extrema. Basicamente é isso aí, a taumaturgia, né? Vamos dizer assim, o que ela tem? Ela é composta por, vamos dizer assim, linhas, né? O pessoal ali, os Tremere tiveram que pegar todo aquele dinamismo que eles tinham antes da magia deles e tiveram que deixar de forma estática para conseguir executar, né? Então por isso que tem 300 mil linhas taumatúrgicas para poder conseguir chegar perto dos efeitos que eles conseguiam quando eram humanos, né? E através da vontade, que é uma coisa que se manifesta muito quando o cara é feiticeiro humano, por exemplo, e depois quando ele vira mago, ele tem que projetar muito da vontade dele sobre a realidade, né? Então eles projetam a vontade deles, alimentam ali com a Vitae e sai o efeito que eles querem. A base todinha é hermética, então todos os ensinamentos, os sortilégios e os rituais são compostos dentro dessa ideia. Então quando eles vão fazer rituais, sim, eles usam giz, eles usam pentagramas, eles usam cânticos de palavras de poder. É bem diferente das outras tipos de magia que nós vamos ainda discutir aqui do mundo das trevas. Eu também gostaria de ressaltar duas coisas importantes, já que a gente vai usar a taumaturgia como base para definir o que a gente tá falando como magia de sangue, já que é a mais conhecida, né? O que diferencia as magias de sangue vampíricas das disciplinas normais é o fato de que disciplinas normais possuem um valor de 1 a 5 com certos poderes que são definidos através do nível que você vai se aprofundando na disciplina. No caso da feiticeira de sangue, ela funciona de um jeito parecido, tendo um valor de 1 a 5, como as disciplinas normais. Entretanto, esse valor apenas reflete o seu conhecimento daquele tipo de magia e não os poderes que você tem. Porque os poderes que você tem são definidos através dos caminhos que você aprende. Você pode aprender vários caminhos no seu tempo como um feiticeiro de sangue. A segunda coisa é que toda magia de sangue, por conta de ser uma magia estática, ou Red Magic, é automaticamente definida como feitiçaria. Porque magia, de fato, verdadeira, somente os magos conseguem fazer. Enquanto os vampiros são capazes de exercer feitiçaria. A mágica com K é só os magos. A mágica com C é o resto da galera. Alguns feiticeiros de sangue, primariamente o Tremere, que são ex-magos, né? Já que você pode ser um mago e se transformar em vampiro. Eles têm uma teoria que a maldição de Caim é o que permite a Vitae convidar a mágica desse mundo sem criar paradoxo, que é o preço que os magos pagam por exercer magia verdadeira. Já alguns nodistas, inclusive, dizem que quando Caim matou Abel, ele meio que roubou parte do poder de Deus. E assim ele conseguiu exercer esse tipo de controle sobre a natureza. Agora passando para o segundo tipo mais conhecido de magia de sangue, temos necromancia, que é praticada primariamente pelo clã Giovanni e por muitas outras linhagens necromantes. Esse tipo de magia de sangue utiliza energias específicas da morte, encontradas na mortalha ou no sudário, para controlar aparições, reviver mortos, criar zumbis e espalhar doenças e pestes. O termo necromancia, assim como o termo taumaturgia, se refere a um conjunto imenso de caminhos e tipos de magias diferentes que controlam essas energias. Ao longo dos séculos, vemos tipos diferentes de manifestações da necromancia. O primeiro tipo e o mais antigo foi a disciplina de morte, do clã Capadócio, que tem a ver com a morte física, no caso. Então, basicamente era você controlar o quão rápido um corpo se decompõe, você conseguir fazer um corpo se mexer e criar um zumbi, provavelmente, você conseguir se transformar e ter qualidades de um cadáver. Então, por exemplo, isso pode ser útil para você sair no sol, porque um cadáver, afinal de contas, ele não queima, mas a disciplina de mortes era extremamente limitada, porque ela só lidava com o campo físico da morte. Depois que as lâminas são criadas
pelo clã Capadócio, surge um novo caminho, que é o caminho dos quatro Mores, que aí já tem a ver com espalhar pestes, né? É mais ligado à questão da peste. Também é uma característica física da necromancia, né? Eles não tinham passado pela barreira do mundo físico para o mundo espiritual. E isso tudo muda de figura quando os Giovanni são introduzidos ao clã e eles criam a disciplina de Nigrimancia, que é um tipo específico de necromancia que lida com espíritos. Então, a partir daí, o clã Capadócio, na época, né, ele cria a denominação necromancia, que é o conjunto desses diferentes caminhos e formas de atuação que existem dentro do clã para mexer com energias dos mortos. Após o Sporco Giovanni e o surgimento dos Samedis, né, que ninguém sabe muito bem como é que eles surgiram, mas assim, os Samedis utilizam outro tipo específico de necromancia, que é a Thanatosis. É um tipo muito remanescente do tipo de controle físico da morte que os Capadócios tinham, que utilizava justamente esse controle sobre decomposição de corpos, o que é muito útil para eles, já que eles ficam se decompondo, né? Basicamente, ela, assim como taumaturgia, ela funciona igualzinha. Você tem uma série de caminhos. Entretanto, muito mais do que inteligência, que é ou a vontade, que é como se utiliza a taumaturgia, a necromancia ela puxa mais do necromante, né? Ou seja, conforme a gente vai descendo nessa lista de magias de sangue, vocês vão vendo que vai ficando mais perigoso mexer com esse tipo de magia. O tipo mais seguro, entre muitas aspas, seria a taumaturgia, que é meio que o raso. Apesar do que você pode explodir uma coisa na sua cara com a taumaturgia, então não necessariamente muito seguro. De volta aqui pro nosso Rafael e explique aí um tipo de magia que é típico do clã Samita, que é Quietos. Quietos, até algum tempo atrás, era simplesmente tratada como uma disciplina, né? Que era predominante na casta guerreira lá dos Assamitas. Era eles que costumavam usar esse Quietos. Mas, conforme as edições foram se atualizando, eu acho que quando chegou nas edições de 20 anos, eles quiseram já começaram a querer dar uma pegada diferente para a disciplina. Sendo que existiam métodos de Quietos diferentes dentro de cada casta. Nós já falamos das castas do clã Samita aqui em um podcast, então qualquer coisa é só grudar ali e dar uma escutadinha, caso queira saber mais de forma profunda o que são as castas. Olha, que eu nem sei como é que ficaram depois do V5. Se ainda existe casta ou se tá todo mundo junto misturado. Ainda existe, mas você pode fazer o que você achar melhor com o personagem. Você tem mais liberdade, basicamente. Então, vamos dizer assim, existiam versões ao qual eles se denominavam, no caso, o Quietos, como destruir o sangue. Deve ser porque lá na época que os guerreiros usavam, apesar deles usarem a manipulação de sangue, né, vamos dizer assim, os poderes ativos da disciplina eram bem nesse sentido. Transformar sangue em ácido e aí corroer os inimigos na espadada, cuspir sangue ácido, mais ou menos essas coisas. E já depois eles foram mudando o nome, aí mudaram pra sabedoria do sangue, depois mudaram pra... era um nome mais latinizado, chamando de crucitus. E então já os vizires se referiam como oferenda de sangue, né? Depois eles latinizaram para hematus. Então o que nós vamos chegar? Vamos chegar à conclusão que para baixo da edição de 20 anos, era simplesmente uma disciplina de 1 a 5, não tinha muita relação com magia. As castas dos Assamitas praticavam como disciplina, não como, vamos dizer assim, poder mágico. E aí, quando chegamos na 5ª edição, é que o negócio mudou, total. E aí eu vou summonar o Capadócio. Seguinte, Capadócio. Eu sei que na 5ª edição ela é tratada com 2 variantes, né? Tem a variante que é tratada como, no caso, o Quietos, né? Ele é tratado como magia de sangue e outra que é tratado como se fosse a antiga disciplina, né? Então, como é que funciona? Na 5ª edição, você tem 2 caminhos diferentes de feitiçaria de sangue, que é a disciplina universal para feitiçaria de sangue, só que existem inúmeras aplicações específicas delas espalhadas para cada clã. No caso, Tremere e Banu Hakim. Mas, tipo, já no livro base, você tem 2 tipos de caminhos que você pode seguir. Um caminho que é mais o caminho do sangue antigo, que é aquele caminho dos Tremere clássico. Eles manipulam geração, esse tipo de coisa. E você tem o segundo caminho que lembra mais Quietos, que é um caminho que você transforma seu sangue em ácido, você paralisa outro vampiro e coisa e tal.
As regras pra usar as duas são bem parecidas, só que alguns poderes que não se encaixavam foram transferidos pra outros lugares. Então, por exemplo, Silêncio da Morte, que era um poder clássico de Quietos, o que é bem engraçado, porque o nome da disciplina em português fica Quietos e o primeiro poder é no poder de ensurdecer as pessoas. Esse poder específico, ele foi transferido pra ofuscação, porque ele não fazia sentido dentro de Feitiçaria de Sangue. Mas é primariamente isso. No caso da quinta edição, tipo, se tu quiser fazer um guerreiro, tu vai escolher o caminho mais ofensivo. Se tu quiser fazer um feiticeiro ou um vizier, tu vai escolher o menos ofensivo. Se você não quiser se limitar a isso. Mas não existe mais a parada de você escolher a casta e coisa e tal. Nem existia antes. Quietos não tem muito o que falar, como o Rafael disse, são dois caminhos, né? Ematos e Crucitos. Ematos praticado pelos vizires e Crucitos pelos guerreiros. Os feiticeiros utilizam uma variação do Ematos, mas ainda é meio que o mesmo caminho. E apesar de ser uma disciplina extremamente similar à feitiçaria de sangue, ela não é a feitiçaria de sangue praticada pelo clã, principalmente, né? A feitiçaria praticada pelo clã é Duranqui, também conhecida em termos leigos como feitiçaria samita. Rafael, você também que é o cara que manja Duranqui? Duranqui, vamos lá. Duranqui, mestre do céu e da terra. Ou feitiçaria samita, né? Como o pessoal gosta de chamar. Na verdade, ela recebeu o nome de feitiçaria samita. Foi mais por causa dos europeus, né? Daquela galera fora do Oriente Médio ali. Que viu eles praticando e tipo, beleza, feitiçaria samita, né? É feitiçaria que os samitas fazem. Não, dentro do clã ela é chamada de Duranqui mesmo. Então, ela é uma prática muito antiga, mais antiga que a taumaturgia, né? Ela era muito praticada ali no Oriente Médio e na África, pelo legado dos Laibon, né? Os Xangô, no caso, eram quem praticavam bastante Duranqui. E aí muda, né? A gente falou da taumaturgia, que ela segue mais fórmulas herméticas, que ela tem todo um sistema mecânico, né, vamos dizer assim, de funcionamento, e o Duranqui, ele já é um pouco diferente. Apesar das linhas em questões mecânicas serem quase a mesma coisa, tipo, a mesma coisa. Talvez tenha umas linhas que tu encontra na taumaturgia que tu não encontra os praticantes de Duranqui fazendo e vice-versa. Mas mecanicamente é a mesma coisa. Tipo, a sedução das chamas, ela vai ganhar um outro nome em Duranqui, mas é a mesma coisa. No caso, ela deriva muito de tradições religiosas mortais que eram muito anteriores à taumaturgia. Então, eles costumam chamar os praticantes, né, de Ashpu, que eles não impõem a vontade deles, no caso, eles não usam a mesma lógica que a taumaturgia, de impor a vontade e ativar suas fórmulas mágicas ou sutileres. Não, eles fazem mais ou menos alianças com antigos espíritos que são relacionados aos elementos ou coisas do gênero que eles gostam, que são os efeitos que eles vão realizar. Mas diferente dos pactos, né, eles não são alianças ou pactos de longa duração, né. Então, mais ou menos seria, tipo, o cara vai fazer o cara vai querer manipular a água ali, que nem tem reguacos lá. Ele vai chamar um espírito da água lá, vai ser baseado nisso, a magia que ele vai estar realizando, e esse espírito vai atender, então vai moldar a água pra ele. Deve ser mais aquela pegada dos Jinn, né, dos Jinn, coisas do gênero, que é muito presente no Oriente Médio, né. Então, em vez das armadilhas herméticas que são usadas, né, o Duranqui também ele é muito baseado na astrologia, no uso de amuletos e talismãs, né, pra alcançar a prática. E eles também usam muitas formas de transe, que eles chamam mais ou menos de a escada do céu, né? Eles têm uma espécie que é o calife, se não me engano, que é uma substância que eles costumam inalar através de fumaça, e eles fazem a fumaça impulsionar o sangue, né, para realizar aquela prática, ou eles usam misturado com o sangue mesmo essa substância para tomar, e eles entram numa forma de êxtase, né? Então, eles também têm outros métodos, como dança, ou através da dor, né, meditação, expressão artística. Então, quando eles vão realizar algum tipo de ritual, eles não vão se encher de símbolos e coisas do gênero. Provavelmente eles vão usar um transe através de uma dessas variantes aí para alcançar praticamente o mesmo resultado que um outro praticante de magia usaria, se tiver dentro do efeito que possa ser feito. Dizem também que tem uma ordem dos Bali, a ordem do Moloch, que pratica Duranqui. E já que é uma forma tão antiga, né? E eles usam mais ou menos espelhado nos antigos deuses da Mesopotâmia, né? Então por isso que a prática dos Bali lá são mais bizarras. Só que eles não usam calife, por exemplo, como substância para fazer seus transes. Eles vão através da dor mesmo. Essa magia, dizem, né? Que talvez tenha se originado perto da Mesopotâmia ali, ou mais ou menos naquela região, tipo, por ser tão antiga, né? E que talvez ela tenha origem de mortais mesmo.
os humanos que desenvolveram esse tipo de prática e os vampiros absorveram, né, naquela época. O Duran ele não é tão fechado como a taumaturgia, né? Provavelmente vampiros antigos daquela época que talvez estudassem a magia do sangue e aprendessem alguma dessas linhas, porque ela não é tão fechada como é a taumaturgia. Antes de a gente chegar nas magias mais exóticas, eu vou pedir pro nosso querido mixologista de Elísio para explicar um pouquinho sobre alquimia de sangue fraco, por favor. Alquimia de sangue fraco, uma disciplina maravilhosa, mesmo que alguns iletrados nem a considerem uma disciplina, mas é uma coisa extremamente fascinante e muito interessante para narradores, jogadores e até mesmo só caso você queira aprender sobre a disciplina, dar uma olhada. Mas claro, só sangue fraco pode usar. Não tem outro jeito de usar essa disciplina. Os sangue fracos, eles aprenderam que mesmo que seu sangue não fosse poderoso o suficiente na maioria dos casos para adquirir disciplinas, eles podiam usar esse seu sangue único como catalisador para destilar e fermentar misturas sanguíneas usando uma fórmula e ativando tal mistura ao beber. Existem 3 formas de utilizar essa disciplina, que são as 3 maneiras de criar a sua fórmula. É a corporis, também conhecida como Atanor corporis, que você usa o próprio sangue como caldeirão, ou seja, você vai engolir os seus ingredientes e usar o seu próprio corpo como caldeirão. O calcinátio, que você vai usar uma vítima mortal como caldeirão. E o fixátio, que você realmente vai usar um caldeirão alquímico para misturar as coisas lá dentro. Ao unir o sangue do alquimista, sangue mortal ou até mesmo ressonâncias específicas ou ingredientes adicionais, como vitae vampírica de anciões ou de seres mais antigos ou mais poderosos, você consegue diferentes efeitos, alguns únicos para a disciplina, mas um dos métodos mais utilizados, pelo menos pelos jogadores que eu encontrei, pela maioria dos mestres também que eu joguei com e utilizaram a disciplina, é replicar níveis de qualquer disciplina do jogo. Claro que você vai precisar do sangue de alguém que tem aquela disciplina, aí já é problema seu como você vai conseguir isso, mas ei, eu não julgo. Cara, corta o braço do maluco, sai com o braço correndo. Chega em casa e espreme assim, ó. Já pensou nisso, ao invés do cara bater carteira, ele bate o braço? Uhum. O cara tá dando meu braço! Imagina aquele brujão andando assim, e aí, meu braço? O cara, consegui. Tanto que muita gente ficou indignada com o sangue fraco do jogo que vai sair agora, que vai ser o Vampire the Masquerade Bloodlines 2, que ele tem o Alquimia de Sangue Fraco como habilidade, e ele tem que escolher entre 3 áreas, e uma delas é a nebulição, que muita gente falou, isso não tá no livro. Tá sim, querido. Poder nível 1, criar névoa. Se eu não me engano, tem o de nível 2 também, que é você controlar a névoa que você cria. Mas, Hércules, a alquimia de sangue também é utilizada por alguns vampiros, incluindo a sua linhagem, se eu não me engano, né? Então, a alquimia de sangue fraco é uma coisa específica deles. A alquimia de sangue é uma coisa nossa. Que, bem, é uma disciplina maravilhosa que requer anos de prática, tentativa e erro. Eu mesmo já explodi minha casa algumas vezes. As soluções alquímicas dos Chiacid e de outros clãs vampíricos normalmente podem ser consumidas por outros clãs. E, inclusive, elas retêm sabores que os Chiacid customizam. Ou eles simplesmente colocam uma ressonância, ou você só também colocar discrasias nas bebidas. Então, só pra explicar um pouco, a alquimia que a Cid, ela mexe com composições químicas do sangue, né? Ela consegue alterar a propriedade do sangue. Então, no caso, ele poderia alterar o sangue de alguém. Tipo, vamos dizer o seguinte: você tira o sangue de alguém, aí você já não consegue mais beber, porque não tá vindo da pessoa. Só que, vamos supor que você entregue pro Hércules. O Hércules conseguiria, com a alquimia de sangue, alterar a composição e a estrutura molecular e sobrenatural também daquele sangue, para ele ter o mesmo gosto de um sangue que você teria se alimentando do seu tipo ideal de presa. É por isso que os Chiacid são sempre conhecidos por serem mixologistas de Elísio. Ou os famosos barman
dos Elísios e também de Pala Grande, quando é no Sabá. Outra coisa que é interessante é que ninguém é abraçado à alquimia de sangue, né? É uma disciplina, como seria qualquer disciplina, entretanto, você não ganha ela por inércia sendo um Qiassid. O conhecimento alquímico de sangue ele tem que ser estudado, separado das disciplinas da linhagem. Então, assim, você não vai chegar um dia e simplesmente, pum, aprendi a alquimia de sangue. Não, você tem que estudar essa disciplina, gastando mais tempo e mais experiência e cometendo mais erros até que você consiga encontrar o jeito correto de fazer, executar esse tipo de magia estática. Agora, a gente vai para aquelas magias que, né, são consideradas altamente perigosas. Elementos de alta periculosidade, como dizem por aí na internet. Já que eu citei tenebrosidade, vamos falar primeiro de uma magia que tem ligação com tenebrosidade, que é o misticismo do abismo. É um tipo de magia extremamente rara de se encontrar, até mesmo dentro do Clã da Sombra. Você só consegue aprender esse tipo de magia possuindo a disciplina de tenebrosidade. Ou seja, você não precisa ser uma sombra necessariamente. Entretanto, é muito difícil você ver alguém fora do clã que saiba isso. Até porque dentro do clã é difícil você encontrar gente que saiba isso. Os místicos do abismo, eles são um tipo específico de La Sombra que ele não só utiliza tenebrosidade e o controle das sombras como um poder bruto físico. Ao invés disso, ele estuda o lado espiritual de tenebrosidade, da ligação dos La Sombra com o abismo, e através desse estudo, ele consegue desenvolver poderes místicos aprimorados, diferentes e mais poderosos. E bem mais perigosos, tanto para ele quanto para os alvos dele. O La Sombra, ele possui extremo risco de utilizar o misticismo do abismo. Os místicos do abismo, como eles são chamados, só utilizam a magia do abismo em última circunstância. Até porque eles têm que ser mestres de tenebrosidade. Então é mais seguro usar tenebrosidade. O misticismo do abismo, ele mexe com energias do abismo, não necessariamente da Mortalha. Realmente o abismo, Oblivion, onde tudo é destruído. E parte dessas magias é você pegar o poder do abismo ou você dar consciência e forma às energias do abismo. Ou seja, o abismo não tem consciência e não tem forma. Entretanto, a sombra está atribuindo a ele consciência e forma através dos poderes dele. Qual que é o grande problema e o grande contra dessa magia de sangue? Primeiro de tudo, assim como a alquimia de sangue dos Qiassid, você não é abraçado neste tipo de disciplina. Você tem que aprendê-la por fora, porque você é abraçado à tenebrosidade. Então você sabe a tenebrosidade sendo uma sombra, ou sendo alguma linhagem dele. Entretanto, você não é muito ligado à parte espiritual ainda. Você pode aprender, claro. O problema é que quando você utiliza o ritual de misticismo do abismo, na chance de você ter um rolamento muito ruim, que dentro do universo do jogo seria você fazer uma merda, você fica sequelado porque o abismo te tocou de um jeito muito ruim. Vou dar um exemplo do ritual nível 1, que é a visão tenebrosa, né? Que é onde o La Sombra místico do abismo produz uma orbe de sombras e ele encara a orbe por alguns segundos. Caso ele consiga passar no rolamento, ele ganha a visão no escuro permanente. Ou seja, ele pode ativar quando ele quiser. O olho dele fica totalmente preto, né? Ou seja, quebra de máscara instantânea aí. E ele consegue ver no escuro, inclusive em escuridão supernatural. Então, se ele estiver dentro do abismo, ele consegue ver. Qual que é o problema? Se ele não conseguir executar o ritual correto, a visão é incontrolável e ela é permanente. Ou seja, você fica sempre com os olhos pretos e você sempre fica quebrando máscara. Aí você pode pensar, mas Yuri, você pode só usar um óculos escuro. Óculos escuro à noite, filho da puta. E tem um detalhe que vai inverter o espectro, né? Então, por exemplo, se tu entrar numa sala iluminada, pra te estar em escuridão total. Não vai conseguir ver. Você vai ter desvantagem em ambientes iluminados, exatamente. Mas você vai ter vantagem em ambientes mais escuros. Existem inúmeros outros efeitos. Então, por exemplo, um personagem muito famoso do cânone de vampiro, que é o Cardeal Monsada, o senhor da Lucita, ele tentou invocar um Leviatã e o Leviatã comeu ele. É simples assim. Ele não conseguiu controlar aquele bicho, não. Outra coisa também é, tipo, você aquela outra personagem famosa, agora esqueci o nome dela, que você tem um ritual que você faz uma pergunta pro abismo. Porque o abismo, ele suga tudo, né? Inclusive conhecimento. Então todo conhecimento esquecido da humanidade, sei lá, digamos, Atlântida,
tá no abismo. Você pode perguntar pro abismo e ele te responde. E aí temos o cara personagem que perguntou o verdadeiro nome de Deus pro abismo. E o abismo virou pra ela e falou: vou ver e te aviso. E nunca mais avisou. E ela tá em torpor até hoje porque você entra em torpor pra fazer essa pergunta pro abismo. Ou seja, é muito perigosa. A chance de você ser destruído é relativamente baixa, na verdade, porque somente magias de nível muito alto vão ter esse poder de te destruir. Por exemplo, tem uma magia que tá no buraco negro, e aí se você tiver uma falha crítica, ele ainda abre, só que no final ele te suga pro abismo também, e te destrói. Mas essas são magias de nível muito mais alto. Magias de nível baixo te dão sequelas. Você pode acabar vivendo com elas. É um monte de ritual que tu aprende. E, se eu não me engano, pra te aprender esse ritual, tu tem que ter a perícia misticismo do abismo, né? Exatamente. Você tem que ter uma especialidade em ocultismo conhecida como misticismo do abismo. Senão tu não consegue aprender. Isso representa o fato que você parou e estudou realmente o lado mais espiritual da disciplina de tenebrosidade. E você tem que ter tenebrosidade, obviamente. Ela é muito comum e encontrada nos Agelizater, que são a linhagem lá sombra Baali, porque eles têm uma ligação muito grande com o lado espiritual da parada. Então é muito comum tu ver neles esse tipo de disciplina. Agora, indo pra um outro tipo perigosíssimo de disciplina, que é a taumaturgia negra. Uou. Taumaturgia negra. Por que a gente separou taumaturgia negra de taumaturgia? Como o Rafael falou, taumaturgia em si é o estudo de práticas herméticas e a utilização da vontade do taumaturgo, né, do feiticeiro de sangue, sobre o ambiente em volta dele. Você aprender taumaturgia é um processo muito demorado, tanto que o Stremer tem vários níveis de ciclos de mistério pra mostrar o teu avanço na taumaturgia. Não é uma coisa muito fácil aprender taumaturgia, é bem difícil. E é bem difícil você aprender mais caminhos, leva tempo. Mas existe um jeito de você conseguir o poder de forma bem mais rápida, só que a um custo bem maior, que é a taumaturgia negra. Taumaturgia negra, em sua essência, é um tipo de taumaturgia que é adquirida através de pactos e espíritos malignos. Você essencialmente troca o pouco que você tem de alma por um investimento daquele demônio. No caso, você ganha um feitiço taumatúrgico, que pode até ser bem mais poderoso do que o feitiço normal da taumaturgia, por exemplo, Sedução das Chamas. Aí vamos dizer que a versão taumaturgia negra seria Chamas do Inferno. Tu vira o Riei do Yu Hakusho. Tu vira o Riei do Yu Hakusho. ou o Satsuki de Naruto. Ao invés de você invocar fogo frio, que fica, né, que vira fogo mesmo quando você taca em alguém, você invoca uma chama negra do inferno que queima tudo. E você pode controlar, se eu não me engano, também. Não se queimar. Eu acho que ela dá um pouco mais de dano também, né? Ela dá mais dano também. É mais forte. Só que, entretanto, por que ela é perigosa pro usuário? Ela não é tão perigosa em termos de efeitos de rituais. Porque os efeitos dos rituais serão nocivos para as outras pessoas. Entretanto, o usuário tá se corrompendo nessa brincadeira toda. Ele tá trocando a alma dele, o pouco que ele tem, porque ele é a porra de um vampiro, então ele já não tem muita alma pra início de conversa. Ele já é um cara meio ferrado. E ele tá se ferrando mais ainda porque ele tá fazendo pactos com demônios pra conseguir esses efeitos. Pode ser que, eventualmente, o demônio acabe vindo cobrar. Ou pode ser que os vampiros à sua volta acabem sendo corrompidos também pelas energias do demônio. Afinal de contas, os demônios eles estão sempre querendo mais fiéis pro infernalismo, né? A diferença básica é essa, então ela é um tipo de taumaturgia bem mais perigosa e bem mais poderosa. E eu acho que ela é banida no Sabá, não sei, até porque é infernalismo, né? Mas os Tremere possuem uma casa específica, ou possuíam, agora não sei como é que tá, que é chamada Sociedade do Chifre. Que emblemático, né? Hornet Society. Hornet Society, que estudava as aplicações de taumaturgia negra. Um detalhe muito importante. Taumaturgia negra pode ser prendida por mortais que venderam essa alma. Pode sim. A única diferença é que tu vai torrar FDV pra usar os efeitos e não o teu sangue, né? Exatamente. Ela pode ser prendida por qualquer vampiro, inclusive. Não só Tremere. Vendeu tua alma, ganhou. Inclusive, apesar de ela ser proibida no Sabá, agora me recorreu aqui que quando os Tremere antitribo são aniquilados, né? Por aquela parada lá que rolou, o único jeito do Sabá conseguir taumaturgia era por taumaturgia negra. Do mal. Só que é óbvio que se você aprendesse, você seria caçado pra toda a tua vida, né? Toda não vida, no caso, dentro do Sabá pela Inquisição. Inclusive, os Tremere eram muito conhecidos por abrir impostos dos Baali dentro da... Puta que pariu, falando isso outra vez esse nome. Vamos agora pro talvez o último tipo de magia. E também outro perigosíssimo. Talvez o mais perigoso de todos. Que é coldunismo. Ou feitiçaria coldúnica. É um tipo
de feitiçaria, único do clã Tzimisce. E quando eu digo único do clã Tzimisce, eu quero dizer único do clã Tzimisce mesmo. Tipo, se você aprender vicissitude, tu não consegue fazer. Não é que nem Mistério do Abismo, tu não precisa ser um laçoma necessariamente pra conseguir, apesar de você ter dificuldade pra aprender pra cacete. Você realmente não consegue aprender Condurismo sem ser no Tzimisce. Ele é um tipo de magia que vem da conexão do clã Tzimisce, especificamente com o demônio Kupala, o demônio da Transilvânia. Apesar disso, ela não é um tipo de taumaturgia negra. Não necessariamente. Você pode até considerar que ela seja parecida, ou que ela seja basicamente utilizando aplicações muito similares. Entretanto, ela é dividida em vários caminhos, que são conhecidos como o caminho do fogo, o caminho da água, o caminho da terra, o caminho do vento e o caminho do espírito, fazendo um pentagrama. E ela dá ao Tzimisce um domínio específico sobre uma certa área de manipulação da natureza. A magia que mexe com energias primordiais da natureza. Através dela, os Tzimisce conseguem fazer grandes incêndios, grandes inundações, tornados, terremotos. E, por fim, o caminho do espírito permite a percepção em área. É como se fosse uma espécie de auspícios em área que os Tzimisce conseguem desenvolver com o caminho do espírito. Além disso, essa magia dá a eles a capacidade de controlar espíritos da Terra, assim como no caso do Duranqui, que é um acordo com espíritos, no caso do Condurismo é realmente um controle sobre aqueles espíritos. Essa magia é mais presente dentro do velho clã Tzimisce, porque eles são uma vertente do clã Tzimisce que condenou o uso de vicissitude que é aprendida pelo antediluviano e, ao invés disso, se focou no desenvolvimento da espiritualidade e do conhecimento. Apesar disso, é possível que o novo clã também consiga aprender essa disciplina, visto que a conexão com o Kupala se estende ao clã inteiro, não só ao velho clã. Entretanto, o novo clã Tzimisce se afastou muito do lado espiritual da questão, e então é muito difícil para eles conseguirem despertar isso. Assim como a alquimia de sangue, ela não. E Mistério do Abismo, você não é abraçado ao Condunismo, você tem que aprender o Condunismo por fora como uma disciplina fora de clã. E aí vem os problemas de Condunismo. O feiticeiro coldúnico, uma coisa que ele tem que... É uma característica dele, é que ele sempre foi um feiticeiro coldúnico. O que isso significa? Ele sempre teve o potencial para aprender essa disciplina. Isso é uma coisa que existe dentro do clã Tzimisce. Você tem que ter o potencial para aprender coldunismo. Você não pode ser um Tzimisce normal e tentar aprender coldunismo pela força. Porque as energias do coldunismo irão te destruir. Você não conseguirá controlar tamanho poder. Inclusive, o livro diz isso claro. É um tipo de feitiçaria extremamente poderosa e perigosa por conta disso. Esse é o primeiro tipo de efeito. Tipo de efeito negativo dessa magia. O segundo tipo de efeito negativo é um pouquinho pior. O uso extensivo de coldunismo sobre a Terra, não necessariamente a Transilvânia, eu acho que você pode usar em qualquer outra Terra, na real. Ele tem o peso em cima da Terra. Ele cobra uma dívida com a Terra. Então a Terra vai se corrompendo. À medida que você vai se aprofundando no coldunismo, a Terra ao seu redor, a sua Terra, se você for um Tzimisce, no caso, vai se corrompendo e morrendo. As pessoas vão adoecendo, as plantas vão morrendo, a Terra se torna árida e não dá pra plantar nada, o rio fica envenenado, incêndios começam a rolar. E porque justamente isso é um poder que vem de uma fonte ruim. Por conta disso, muitos Tzimisce param de usar esse tipo de magia. Como o Tremere é Tremere, e Tremere é um filho da puta, existe um tipo de taumaturgia que consegue imitar os efeitos de feitiçaria coldúnica. Entretanto, não com a mesma eficácia e bem mais complicado de conseguir executar, que é taumaturgia celiânica. É um tipo de taumaturgia específica de uma linhagem Tremere, chamada Tremere Teleavélico, eu acho, que utiliza o pacto com os espíritos, da mesma forma que os Tzimisce fazem, para executar efeitos similares ao que eles fazem. Entretanto, ela é mais segura, e ela pode ser aprendida por qualquer vampiro que aprenda, com os Tremeres teleavélicos, a utilizá-la, mas ela é bem mais fraca, e ela exerce bem menos grau de controle sobre o espírito. A parte positiva disso é que a Terra não sofre com o uso desse tipo de taumaturgia, mas ela é bem mais fraca. O coldunismo é dividido entre caminhos e krainas. Kraina é uma criação dos próprios Tzimisce, ou seja, se você for um Tzimisce, você pode criar seu kraina. É até permitido isso, pelo livro. São justamente a conexão grande que os Tzimisce possuem com a Terra
e assim eles criam magias específicas para serem usadas naquela terra. Tem uns Kraina bem do mal, né? Tem uns Kraina de doença, eu acho, um bagulho meio... Sim. Vocês têm algum adendo sobre a magia de sangue? Eu tenho. Por que o Hércules não tá falando nada? É porque você é nosso convidado, você tem que falar mais que eu dessa vez. Ah, tá bom. Tá explicado. O Hércules fez o que eu disse que o Henrique tinha feito lá no episódio da humanidade. O que é magia de sangue? Ele mutou, abriu uma revista, começou a ler e pá. Bom, vamos lá. Então, para as perguntas. Agora daqui no Vale Pocket nós temos uma dinâmica nova, onde nós, os casters, recebemos perguntas de vocês, os ouvintes, e nós tentamos respondê-las na melhor das nossas habilidades no fim do cast. Então nós temos incríveis uma pergunta. Uma só? Pô, se vocês estiverem ouvindo, mandem mais. A gente queria agradecer ao David Guidini, eu acho que é o seu nome, desculpa se eu estiver pronunciando o sobrenome errado. E ele enviou uma dúvida pertinente ao tema, que ele pergunta: é possível aprender caminhos da feitiçaria coldúnica como taumaturgia negra? O que vocês dois acham disso? Depois eu dou minha resposta. Não. Não. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pô, depois de ouvir toda a explicação que o Kudunismo é uma ligação que o cara tem com a Terra. Tipo, não tem como, cara. A não ser que tu vá trocar uma ideia com o Kupala. Aí tem como. Chegar lá e dizer: o Kupala, me ensina aí, vamos fazer um pacto aí que você é fechado, aperta aqui. Beleza, aí tu aprendeu via caminho demoníaco a fazer o negócio. Caso contrário, sem chance. A minha interpretação seria tipo assim: não tem como, porque eu entendo o porquê da pergunta, porque taumaturgia negra é um tipo de magia aprendida com demônios, e coldunismo é um tipo de magia aprendido com demônios. Entretanto, ele é realmente um pacto feito entre o antediluviano Zemis e o Kupala, e ele foi aprendido com o Kupala, que é uma categoria de demônio muito específica. Ele é um terrestre, ele não é um demônio normal. Então, tu pode trocar uma ideia com o Kupala. Eu não recomendaria. Porque, assim, esses bichos são conhecidos por serem meio malucos, né? Então, eu não recomendaria. Mas você pode. Fora isso, meu querido, não tem muito como não, cara. Foi mal. E você estaria melhor aprendendo taumaturgia celiana. Bom, então é isso. A gente chegou no fim do segundo Vale Pocket. Eu queria agradecer o Rafael por ter vindo aqui falar com a gente. Volte e meia eu vou vir aí tomar uns drinks aqui na cripta. Também queria agradecer ao Hércules, que respondeu uma dúvida muito pertinente que a gente viu nas redes sociais, assim como tudo no Vale Pocket, a gente vê nas redes sociais, que vocês ficam falando merda. Então, a gente percebeu que muita gente não sabia muito bem a diferença entre magia dinâmica e magia estática. E, não, gente, os Tremere não são magos, desculpa. Eu estraguei a infância de todos vocês, eles são feiticeiros de sangue, assim como qualquer vampiro que pratique magia de sangue é um feiticeiro de sangue. E é isso. Então, siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @Vale das Trevas. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta por e-mail, podem mandar pra Cripta do Vale, tudo junto, tudo minúsculo, @gmail.com. E eu e o Hércules iremos ver e responder. E por último, sempre que nós fizermos postagens novas sobre novos assuntos do Vale Pocket, nós vamos abrir para perguntas. Por favor, mandem. Eu gostaria de fazer uma recomendação antes de acabar o episódio, que eu descobri essa semana, ontem na real. E troquei uma ideia com um cara rápido, achei muito legal. Tem um canal no YouTube chamado Droga de Canal. Estranho, né? Mas o nome do canal é Droga de Canal. E ele tá contando os lores de alguns livros lá da primeira edição. Ele tava contando o lore de Chicago, ele tava contando o lore também do Ashes by Ashes. Não, Ashes to Ashes. Legal. Tá bem bacaninha a abordagem, o cara é bem dinâmico, explica muito bem. É Droga de Canal. Colhem lá, deem uma olhadinha. Eu acho que vocês vão curtir o canal do cara. Eu gostaria também de falar que no futuro estaremos fazendo uma pequena aparição no World Latinoamérica, no canal oficial do YouTube. Eu e Rafael, porque nosso amigo Cast está muito ocupado, infelizmente, fazendo coisas de Cast, estudando alquimia e explodindo coisas. E bebendo sangue de fada. Bebendo sangue de fada. E iremos falar sobre algumas outras dúvidas também que não vamos cobrir aqui no Vale Pago. Então, por favor, quem puder, assista também o canal oficial do YouTube do World Latinoamérica. Então, é isso, galera. Eu vou fechar aqui a cripta, expulsar esse ventru chato daqui também. Tá bom, já acabou a bebida mesmo, tô indo embora. Teve uma thread em um post nosso em que fizeram questão de falar como magia de sangue tava uma merda na V5, certo? Lembra disso? Sim. Vocês que são os merda, vão pro inferno, aprendam a ler.
Tchau!